advogado pode atuar em todas as áreas? A resposta é sim, mas o ideal é que não. Vou explicar. Bem, quando a gente faz o exame de ordem, quando a gente faz a prova da OAB, nós, embora a gente escolha uma área em relação à qual nós iremos fazer aquela prova, essa escolha é apenas simbólica, digamos assim, para delimitar quais os conteúdos que podem cair naquela prova escrita que nós faremos, certo? Nós fazemos primeiro uma prova de múltipla escolha, na qual caem diversas disciplinas do direito, e depois fazemos uma prova escrita, com algumas questões abertas e alguma peça processual. Essa parte escrita, sim, nós temos que escolher uma área específica para fazer, mas isso é apenas representativo. Quando nós recebemos a nossa carteirinha da OAB, não há ali uma delimitação. Advogado criminalista, advogado civilista, não. Nós somos advogados, ponto. É como se, comparando a medicina, nós fôssemos um clínico geral. Só que o clínico geral, ele não tem a mesma expertise que um cardiologista, por exemplo, para analisar problemas de coração, ou que um pediatra para analisar problemas relacionados à saúde da criança, ou que um obstetra para acompanhar uma mulher grávida, embora ele tenha uma noção, sim, das mais diversas áreas da medicina. Em relação ao advogado, é algo semelhante que acontece. É como se nós fôssemos um clínico geral, no sentido jurídico, porém, quanto mais nós tivermos uma especialização, melhores seremos naquela área específica. Então, se você quer contratar um advogado para cuidar de determinada demanda sua, qualquer pessoa que tenha a OAB, ela é apta, ela é capaz para te ajudar em qualquer área. Mas o ideal é que você procure alguém que fez uma especialização, seja uma pós-graduação, ou mesmo tenha uma habilidade na prática em relação a determinada área jurídica. Vou dar alguns exemplos. Se uma pessoa é muito eficiente na área criminal, talvez se você contratar esse mesmo advogado, por melhor que ele seja no âmbito criminal, para cuidar de uma demanda sua trabalhista, talvez ele não tenha a mesma habilidade que ele teria se fosse uma questão penal. Ou então, e o contrário também, um advogado que cuida da área trabalhista com muita eficiência, talvez não seja o melhor para te defender em uma ação penal contra você. O mesmo nós podemos falar a respeito de um advogado da área de família, de um advogado empresarial, um advogado da área previdenciária, de um advogado imobiliário, entende? Existem algumas áreas do direito que são conexas, que são parecidas. Por exemplo, se você atua, muitas vezes um advogado que atua com direito imobiliário, ele vai conhecer um pouco de outras áreas, como, por exemplo, direito de família, ou alguma coisa em relação a tributos, porque envolvem a área dele. Um advogado empresarial vai conhecer algumas coisas também de outras áreas jurídicas, por exemplo, alguns crimes que envolvem a questão da empresa, vai conhecer um pouco de tributos em relação à empresa, provavelmente vai conhecer algo também em relação à família, em relação à partilha de bens, em relação a alguns detalhes que podem ter a ver com aquela empresa que ele auxilia. Ele pode conhecer algo de imobiliário também, devido às transações que aquela empresa realiza. Ele pode conhecer, enfim, de diversos âmbitos que estão conexos, estão relacionados àquela área dele de atuação. Então, o ideal é que você procure um especialista naquela área, mas provavelmente ele tem uma certa abrangência ali de áreas que são próximas daquela que ele atua de uma forma mais efetiva, de uma forma mais frequente. Agora, você contratar para algo muito diferente, por exemplo, um advogado da área de família, você contratar para uma demanda trabalhista, provavelmente não é o mais ideal, não é o mais adequado.
Pode até ser que essa pessoa tenha expertise em áreas muito distintas, mas é difícil isso acontecer. Então é isso. Porém, numa emergência, é possível sim que ela possa te ajudar. Ou que ela se disponibilize a estudar, a se debruçar em relação ao seu caso e a se tornar capacitada de resolver aquela demanda, mesmo que não seja especificamente da área na qual ela tem especialização. Espero ter ajudado a tirar essa dúvida. Até mais. Tchau, tchau.